Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Vamos hoje fazer a primeira parte, a primeira metade do estudo de vetores, ainda continuando no assunto de geometria. Então, vamos começar, claro, por definir o que é um vetor. Um vetor é um segmento que normalmente tem associado aqui uma setinha, que é, digamos, o extremo do nosso vetor, e é caracterizado por ter três elementos: um sentido, uma direção e um comprimento. Portanto, no fundo, um vetor para a mesma direção pode ter dois sentidos diferentes, um bocadinho como as estradas também, não é? Podem ter dois sentidos. Quanto ao comprimento, normalmente é representado por estas duas barras verticais de cada lado e, regra geral, para vetores utilizamos ou letras minúsculas ou quando, por exemplo, é um vetor que começa num ponto e acaba noutro, fazemos, por exemplo, começa no ponto A e acaba no ponto B, representamos desta forma. Portanto, se eu, porventura, pegar neste vetor e fizer uma translação do vetor, sem o rodar, sem mudar o sentido, mantendo o seu comprimento, o vetor é considerado o mesmo. Este detalhe vai ser importante para umas operações que nós vamos fazer mais tarde. Portanto, o vetor nulo é um vetor que tem comprimento zero. O simétrico de um vetor, como já devem imaginar, se este for o vetor U, o simétrico do U é só inverter o sentido do vetor, mantendo, claro está, o seu comprimento e a sua direção. Este será menos U. O vetor, como eu vos disse há pouco, começa em A e acaba em B, representa-se por AB. Falta aqui falar de como é que se soma um ponto a um vetor. Vamos supor que temos aqui o ponto A, temos aqui o vetor U e queremos ver como é que fica a soma do ponto A com o vetor U. Primeiro, isto é um ponto que se obtém pegando no meu vetor e fazendo uma translação do vetor a começar onde estiver o tal ponto A que nós queremos somar ao vetor. E o final deste vetor que foi para o qual fizemos a translação, este ponto final aqui, é que vai ser a soma do ponto A com o vetor U. Eu costumo dizer aos meus alunos, é como imaginarmos que isto é uma espécie de uma escada rolante, mas nós transportamos a escada rolante para o sítio onde está o ponto e o ponto depois é transportado para o final da escada rolante. Pode não ser a melhor das comparações, mas às vezes ajuda a conseguir interiorizar melhor estes conceitos. Ora, quanto à soma de dois vetores, quando nós estamos a somar dois vetores, o resultado final também será um vetor. E há duas formas de fazer a soma de vetores. A primeira é a chamada regra do triângulo, em que se coloca um vetor a começar onde o outro acaba. Portanto, vamos supor que temos o vetor U aqui, o vetor V aqui, transportamos o vetor V para começar onde acaba o vetor U. Portanto, colocamos-lo aqui. Recordem aquilo que dissemos há pouco, que a translação de um vetor, desde que não haja rotações, o vetor é considerado o mesmo. Então, o vetor soma será o vetor que começa no primeiro vetor e termina no final do segundo vetor. Portanto, no fundo, onde começar o primeiro vetor é onde começa o meu vetor soma e onde terminar o segundo vetor, neste triângulo que se forma aqui, daí o nome da regra do triângulo, este será o vetor soma. Outra regra menos utilizada, mas que também é útil, é a regra do paralelogramo. Aqui colocamos os dois vetores a começar no mesmo sítio, traçamos uma paralela ao vetor V a passar pelo final do vetor U e traçamos uma paralela ao vetor U a passar no final do vetor V. Cá está o tal paralelogramo que se forma aqui. Estas duas retas cruzam-se num ponto. Este ponto será o ponto final da soma dos vetores, sendo que o ponto inicial será o ponto onde começam os dois vetores ao mesmo tempo. Se repararem, utilizando as duas regras, são duas regras diferentes, o vetor soma no final dá exatamente a mesma coisa. Pronto, as propriedades dos vetores são relativamente óbvias, portanto, a soma de vetores goza praticamente as mesmas propriedades de uma soma normal de números. Portanto, é comutativa, podemos trocar a ordem, podemos começar por ordens diferentes quando temos várias somas de vetores. Também existe o simétrico, se nós somarmos um vetor com o seu simétrico, isto vai dar o vetor nulo, e o vetor nulo, somado a um vetor, mantém exatamente o mesmo vetor, não lhe provoca alteração nenhuma. Já agora, subtrair dois vetores é, no fundo, somar o primeiro com o simétrico do segundo. Daí que a subtração, em termos de propriedades, tenha um comportamento semelhante à subtração também de números. Agora, este quadro aqui tem alguns detalhes importantes que nós vamos utilizar num ou dois exemplos que vamos resolver de seguida. Portanto, se conseguirmos, quando estamos a somar vetores definidos por pontos, que estas letras aqui do meio dessa soma sejam iguais, e deixem mostrar-vos o que é que eu quero dizer com isto.
Vamos supor que temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. E estamos a somar o vetor AB com o vetor AC. Reparem que aqui eu já tenho a regra do triângulo construída. Bem, este vetor devia estar um bocadinho mais aqui até ao final. Deixem-me só desenhar isto um bocadinho melhor. Ok. Se nós tivermos isto, então o AB com o, AC, com o BC vai dar o vetor AC. Ou seja, este vetor aqui embaixo é nada mais e nada menos que a soma do vetor AB com o vetor BC. E nós muitas vezes vamos andar à procura disto, andar à procura de maneira, arranjar maneira que estas duas letras sejam iguais. E já agora, mais uma propriedade que também dá muito jeito. Somarmos o ponto A com o vetor AB, se fizermos o ponto A e somarmos o vetor AB, claro que isto vai dar B. Por aquilo que dissemos há pouco sobre aquela história da escada rolante, não é? O que vai acontecer ao ponto A é que ele é transportado para o final do vetor AB, ou seja, transportado para o B. Somar um vetor com o seu simétrico dá o vetor nulo, já era de esperar. Isto porque o simétrico do vetor AB será o vetor BA. Últimas considerações teóricas de hoje, depois vamos fazer aqui um outro exercício, é o que é que acontece quando pegarmos num vetor e o multiplicarmos por uma certa constante. Ora, por exemplo, se eu pegar neste vetor 1 e multiplicar por 2, o que vai acontecer simplesmente é que obtemos um vetor com a mesma direção e com o mesmo sentido do vetor inicial, apenas o seu comprimento vai ficar a dobrar. E se fosse por 3, o comprimento ficava a triplicar e por aí fora. O que é que acontece se nós multiplicarmos por um número negativo? Acontece algo semelhante com uma pequena diferença. O sentido aqui vira ao contrário. O comprimento fica na mesma ao dobro, mas o sentido inverte. Portanto, sempre multiplicamos por um número positivo um vetor, a direção e o sentido mantêm-se. Sempre multiplicamos um vetor por um número negativo, a direção mantém-se, mas o sentido inverte-se. Quanto à alteração no comprimento, depende, claro está, do módulo, do valor absoluto da constante que estamos a multiplicar pelo nosso vetor. Então, tenho aqui algumas propriedades do produto de vetores. Se o vetor for nulo ou a constante for nula, o produto vai dar zero. Nós podemos perfeitamente, por exemplo, se estivermos a fazer 2 mais 3 do vetor U, é a mesma coisa que fazer 5 do vetor U. Multiplicamos por menos um vetor, ele simplesmente torna-se o seu vetor simétrico. Também é possível fazer propriedades distributivas de uma constante a multiplicar por dois vetores. Portanto, mais uma vez, são propriedades relativamente naturais que saem, de facto, desta operação, que tem alguma semelhança com a multiplicação do número por uma constante nestas propriedades. Ok, então vamos ver aqui só três exemplos, está bem? Temos aqui esta grelha. Portanto, partindo do princípio que todos estes segmentozinhos aqui horizontais têm o mesmo comprimento, a mesma coisa acontece com estas diagonais aqui, também vão ter todos o mesmo comprimento. Vamos, por exemplo, fazer a primeira. Vamos somar o vetor AB, que é este aqui, vamos somar-lhe com o vetor HT. O meu conselho num exercício destes é tentem arranjar maneira que as letras do meio sejam iguais. Então eu posso considerar, em vez do vetor HT, eu posso considerar o vetor PN, que é exatamente o mesmo vetor. Se repararem, tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Mas o que ganhamos com isto é que a letra do meio é igual e lá está aquela propriedade que falámos há pouco. Isto vai dar simplesmente AN. Às vezes conseguimos mexer no segundo vetor para ficar onde começa, onde acaba o primeiro vetor, mas podemos precisar de mexer no primeiro. Isto podia ter sido feito ao contrário. Podíamos, em vez de fazer o AB com o HT, podíamos ter feito o GH com o HT e o resultado final era um vetor também com as mesmas características. A segunda linha, vamos somar ao ponto Q, que está aqui em baixo, vamos somar-lhe o vetor NE, que é este vetor aqui. Mais uma vez, transportemos o nosso vetor a começar onde estiver o ponto Q. Portanto, eu posso metê-lo aqui. Posso fazer Q mais QH. A partir do momento em que as duas letras são iguais, esta, a do ponto e a primeira letra do vetor, isto vai dar simplesmente H. Utilizem estas coisas para vos facilitar um bocadinho todo este processo de soma de vetores ou de soma de um ponto com o vetor. Vamos ao último exercício, está bem? Só para... Vamos fazer aqui o final, que tem aqui uma data de situações diferentes. Eu vou já começar primeiro por tentar perceber que vetor é este. Menos IL, vou meter LI. Recordo, há pouco vimos isso, o simétrico do vetor basta inverter a ordem das suas letras.
O que é 2 vezes FG? Pode ser o FH. Está bem? Em vez de metermos 2 vezes FG, o dobro deste vetor FG pode ser o vetor FH. E já agora vamos também fazer o mesmo para o OT. O OT é este aqui, se o multiplicarmos por 2 dava o JT, mas tem o menos cá atrás. Então posso meter o TJ. Pronto, isto já ficou mais simples. Agora vamos começar a mexer, vamos começar a fazer a soma do ponto P com estes vetores. Portanto, temos o ponto P, queremos somar-lhe o vetor LI. Em vez do vetor LI, podemos fazer o vetor PM. Então, P mais PM. Ok? Isto vai dar o ponto M. Vou manter o resto. Vamos ser organizados, está bem? Ver se fazemos um de cada vez é mais seguro. Então, vamos agora somar o ponto M ao vetor FH mais o vetor TJ. Em vez do FH, o FH está aqui. Se eu quero começar no M, posso fazer o MO, que é a mesma coisa que o FH. Então faço M mais MO, lá estão outra vez as letras iguais, mais TJ. M mais MO dá O. E agora só me falta fazer o O mais o TJ. Ora, se eu estou no ponto O e quero fazer um vetor semelhante ao vetor TJ, mas começo no O, vou fazer o OE. O mais OE vai dar o ponto E. E terminamos este exemplo assim um bocadinho mais complexo, mas a minha ideia era que vocês, de facto, começassem a quebrar aqui um bocadinho o gelo e percebessem estes conceitos e o vissem aplicado num exemplo prático aqui em que temos estas grelhas, que é um exercício típico que envolve soma de vetores ou soma de um ponto com vários vetores, como nós fizemos aqui na 1.1.6. Ok, caso tenhas alguma questão que queiras colocar ou que estejas interessado na nossa sebenta, manda uma mensagem nos nossos vídeos do YouTube. Até breve.